Deus, queremos saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Dizer da minha alegria de poder estar aqui junto com vocês, compartilhando desse momento tão sublime, né? 50 anos, ano de jubileu, que na Bíblia vai falar sobre libertação. Deus possa abençoar o pastor presidente desta igreja, pastor José Rodrigues, por esta grande festa, por ter estruturado esta igreja durante o longo dos anos. Também queremos agradecer a Deus pelo grupo Filho de Sião, o presidente Policarpo, o maestro Antônio, que Deus abençoe por ter vindo para esta festa. Também queremos, assim, matar a saudade do nosso pastor Josenildo Reis, que está conosco aqui. Deus abençoe os demais obreiros. Sem demais delonga, vamos abrir a nossa Bíblia, onde o tema, onde foi nos proporcionado, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Perseverança é um sinal da graça de Deus. Assim diz o texto: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se ao pátio do templo, partiam o pão em casa, juntos participavam da refeição, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Poder tomar os vossos assentos. Perseverança, um sinal da graça de Deus. Dentro desse tema, nós queremos extrair um subtema e falarmos dos princípios que nortearam a igreja primitiva. Nesta noite, dentro do tema perseverança, um sinal da graça de Deus, eu quero falar sobre os princípios que nortearam a igreja primitiva. Quando nós falamos de princípios que nortearam a igreja primitiva, estamos falando de princípios que dirigiram a igreja primitiva, princípios que conduziram a igreja no tempo dos apóstolos. Antes de falarmos desses princípios, nós queremos fazer lembrar do nascimento da igreja primitiva. A igreja primitiva vai nascer em uma explosão do derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre os cristãos daquela época. E também queremos fazer lembrar que a igreja vai nascer diante de uma mensagem cristocêntrica pregada pelo nosso pescador Pedro. Ele vai se levantar cheio do Espírito Santo e vai trazer uma mensagem a respeito de Cristo, e ele vai falar sobre a vida, a biografia de Cristo, vai falar sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, e ele vai falar sobre a exaltação de Cristo. É neste contexto de mensagem cristocêntrica que nasce a igreja nos tempos dos apóstolos. Quando nós olhamos para o capítulo 2, o versículo 42 e diante, parece que nós estamos olhando para um retrato falado da igreja primitiva. As palavras que soam e que pulam dos versos que nós lemos, nos dá a entender que é uma descrição a respeito do que está acontecendo ali naquele período. E, por verdade, nós sentimos saudade desses princípios
que a igreja primitiva viviam naquela época. Será hoje o momento de a gente pensar e nos despertarmos para pensarmos sobre a respeito desses princípios que nortearam a igreja primitiva no tempo dos apóstolos. A geração de hoje precisam acordar para colocar em prática os princípios vivenciados pela igreja primitiva. E quais eram esses princípios? Você pode observar dentro do contexto bíblico que a igreja primitiva ela vai crescer muito, mas ela não vai crescer de uma forma desorganizada. Ela vai crescer de uma forma organizada, obedecendo princípios que nesta quero expor para a amada igreja. O primeiro princípio que a igreja vivenciava, que estava sobre a igreja, é o princípio da perseverança. A palavra perseverança vem da qualidade daquele que não desiste. Perseverança significa qualidade de quem não desiste. E eu sei que aqui tem vários cristãos que não desistem, mas que estão na porta perseverando. E aqueles que perseverarem até o fim verão a sua vitória. Eu peço para você olhar para o irmão e diga assim: espera um pouquinho, presta atenção um pouquinho, que já já Jesus derrama da sua graça. Amém? Olhe para mim, por favor. Queridos irmãos, quando nós olhamos o primeiro princípio vivenciado pela igreja, que é o princípio da perseverança, observamos o texto e logo ele vai nos dizer no versículo 42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam no ensino. O ensino vai nortear aquela igreja. O ensino, ou seja, havia uma disposição dos apóstolos ensinarem a igreja. Os apóstolos da época tinham a disponibilidade de passar tempo ensinando a igreja, mas também havia um retorno. A igreja também perseverava em aprender. Os apóstolos perseveravam em ensinar, mas a igreja perseverava em aprender. Hoje não existe uma geração tão como a nossa, instruída. Nós somos regados de ensinos, não só apenas nos cultos aos domingos, mas durante todos os dias temos ferramentas ao nosso dispor para aprender. Ferramentas essas que não tinha na igreja primitiva. Hoje temos escola bíblica, temos culto de instrução, temos várias outras ferramentas, o SECOI, teologia, ensino médio, várias ferramentas que a igreja pode abraçar para a aprendizagem. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Mas o que entristece o meu coração, que a nossa geração, a Bíblia diz o seguinte: aquele que mais dá, mais será cobrado. A nossa geração é a geração que está sendo regada por pastores formados, pastores doutores, mas parece que a nossa geração tem desprezado o ensino, tem virado as costas. O que dói no meu coração é saber que um pregador se prepara semanas inteiras orando, jejuando, consagrando, buscando a palavra em Deus, mas quando os crentes saem por a porta após a bênção apostólica, já não se lembra mais da mensagem que foi pregada. Isso dói no meu coração. Mas quando eu olho para a igreja primitiva, parece que uma bomba atômica desce sobre nós, e a palavra do Senhor, usada e ungida pelo Espírito Santo, vem aos nossos ouvidos, e nós entendemos. E eles perseveravam, queriam aprender, mas queriam ensinar, mas queriam aprender. Hoje
Hoje eu vejo pessoas correndo para a sala de teologia para aprender, para tentar levar para a igreja algum conhecimento. Mas quando nós olhamos para as salas, pastores, de culto de instrução, quando nós olhamos para as cadeiras da escola bíblica, o que acontece? Estão vazias. Cadê os crentes que querem aprender a palavra? Tem quem ensine. Os apóstolos estão de pé, os apóstolos ensinadores estão de pé, mas lá vai, levante a mão que já vai ou não vai? Aleluia. Precisamos nos despertar esse princípio da perseverança no ensino. Esse princípio da perseverança no ensino vai nortear, vai abrir todos os princípios que virão depois. Continue com sua Bíblia aberta e vocês vão ver. A segunda coisa do primeiro princípio, perseverança, era que todos havia comunhão, perseveravam na comunhão. A comunhão vai além de amizade, porque você pode ser amigo de alguém hoje e amanhã não mais. A comunhão é harmonia, a comunhão é concordância, a comunhão é pensarmos os mesmos pensamentos, a comunhão é não existência de partidarismo, a comunhão é a não existência de grupo na igreja, e todos perseveravam em comunhão. Existe uma crise na igreja da nossa geração. Que crise é esta, pastor? Existe uma crise não apenas de finança, mas existe uma crise de relacionamento, existe uma crise de comunhão. Mas já vai, quem está aí atento já vai. O Espírito Santo brada nesta hora: voltemos ao princípio, e perseveravam na comunhão. Você pode olhar para o seu irmão aqui, você pode apertar na mão do seu irmão. Já vai ou não vai? Está descendo ou não está? A glória de Deus está descendo aqui. Princípio da comunhão, relacionamento, conversa. Tudo bom? Tudo bom? Como vai você? Crise de relacionamento. Eu poderia terminar aqui a pregação depois de um testemunho de 2 minutos que eu ouvi do presbítero aqui, mas vamos continuar. Perseveravam em oração. Perseverar quer dizer continuar orando até receber a bênção. Em Atos capítulo 1, versículo 8 ao 14, vai dizer que eles oraram até que do alto foram revestidos de poder. Em Atos capítulo 3, versículo 1 ao 10, está escrito: e Pedro e João subiam ao templo a hora nona para orar. Está escrito em Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 29, dizendo: e perseguiam ele, mas quanto mais perseguia, ele orava, o templo tremia, a glória descia, ele recebia ousadia. Está escrito em Atos capítulo 6, que ele diz assim: separa diácono com urgência, porque nós precisamos orar e ministrar a palavra. E perseveravam na oração. A Bíblia vai dizer também que eles perseveravam no templo, mas não era no templo semelhante a esse, era no pátio do templo. Eles faziam culto no pátio, nas casas. O que dói meu coração é que muitas vezes as pessoas moram ao lado da igreja e não quer vir para a igreja. Mas em Hebreus 10, 25 está escrito: irmão, não deixe de congregar, venham para a igreja, porque já está próximo aquele dia. Perseveravam. Digam: perseveravam. Mais forte: perseveravam. O segundo princípio que norteava aquela igreja era o princípio do temor. Mas temor aqui não está se referindo a ter medo.
Temor aqui está se referindo a respeito. Respeito à liderança, respeito aos pais, respeito às moças, respeito às senhoras. Princípio de respeito. Temor aqui não está se referindo a medo, mas está falando em honra. O princípio da honra. Deus vai chegar para Eli e vai dizer assim: olha, eu prometi para você que a sua descendência iria assumir o sacerdócio eternamente, mas vocês não me honraram. Eu só honro aquele que me honra. Devemos honrar a Deus. Devemos honrar as pessoas e obreiros que vivem da obra. E a Bíblia vai dizer assim: olha, aqueles que pregam e que ensinam e lideram a igreja é merecedor de dupla honra, porque eles pregam e doutrinam a igreja. Precisamos aprender a honrar nossos pais, porque a Bíblia é o mandamento do Senhor: honra o teu pai e a tua mãe. A igreja precisa voltar ao respeito, ao temor, ao respeito às pessoas que Deus tem levantado. Precisamos levantarmos a esse princípio da honra, um ao outro, honrar os mais velhos, honrar as moças da igreja, honrar os rapazes da igreja. Precisamos descer com pressa para que o princípio da honra possa nos alcançar. E toda alma havia temor. Em outra versão diz: em toda alma se enchia de respeito, de temor. E quando se há respeito, e quando se há honra, quando eu respeito o espaço do outro, tem gente que é entrão, né? Deixa eu usar essa palavra, que não respeita o espaço do outro. Respeite meu espaço, camarada. É respeitar. Quando há um princípio de respeito, sabe o que acontece? Deus começa a usar os apóstolos. A Bíblia diz: em toda alma havia temor, e Deus usava os apóstolos com maravilhas e sinais, porque Deus não opera onde há de respeito, desonra, aonde um fala do outro, mas onde há um respeito, ao operar de Deus, a unção de Deus, ao cair de Deus. Olha para o seu irmão, tem coragem? Então olhe para ele, com olho de profeta, diga: me respeite. Aleluia. Quando nós nos respeitarmos um ao outro, independente do anel que você tem no dedo, quando você começar a respeitar, você vai ver Deus operando sinais e maravilha dentro da igreja, porque Deus, Ele chama a igreja para o princípio da honra. O terceiro princípio é o princípio da fé. A fé em Cristo. A fé em Cristo nos une. A fé em Cristo não é um aglomerado de pessoas, mas são uniões de pessoas. Há uma diferença. Nós estamos unidos aqui porque nós acreditamos em Cristo Jesus. E Ele vai dizer: todos criam. Nós cremos, estamos juntos, porque cremos. Chegou a hora de cair por terra toda indiferença. Estamos crendo a mesma fé, segundo Efésios capítulo 4. O outro princípio é o princípio de compartilhar. A igreja primitiva compartilhava. Ela compartilhava o que ela tinha. Ela compartilhava tempo. Pastor, o que é isso? Tempo, sim. E todos estavam juntos. Tempo. Ela compartilhava bens, dinheiro mesmo. Um tinha mais do que o outro, um ajudava o outro. Ela compartilhava alimento, comida. Faziam refeições juntas. Me lembrando agora
De vez em quando lá em Rosário, um dos irmãos faz uma sopa bem gostosa, simples, e reúne os irmãos para comer. E às vezes a gente nem come muito, feito o irmão Adelso, mas a gente está ali para conversar, para sorrir. E é bom que isso aconteça na igreja. Ela compartilhava poder. Se lembra de Pedro e João, quando disse assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou compartilhar. E o que é que eu tenho? Eu tenho poder. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu tenho poder para compartilhar. Labra canta, labra só. Pastor José Rodrigues, quando a igreja começa a compartilhar, ela começa a derrubar alguns problemas. Que problemas? Problemas de cunho social. Quando a igreja começa a compartilhar as coisas, ela deixa de ser uma igreja indiferente. Ou seja, ninguém olha para ninguém indiferente, porque se tu não tem, eu compartilho contigo que não tem. Ela começa a resolver o problema da necessidade da igreja, porque quando a igreja começa a compartilhar, os necessitados são alcançados. Quando a igreja começa a partilhar, não tem ninguém maior do que ninguém, porque aquele que tem mais divide com quem não tem nada. A igreja vai resolver um grande problema. Quando a igreja começa a compartilhar, ela vai compartilhar singularmente, porque ela vai compartilhar de duas formas. Ela vai compartilhar com alegria e simplicidade de coração. Não adianta compartilhar para que todo mundo veja. A Bíblia diz: se tu der uma coisa, dá com a mão e que a outra não veja. Ela compartilhava com alegria, cantando, louvando a Deus, dividindo o pão, dividindo a refeição, dividindo o tempo, dividindo o amor. Ela compartilhava. Resolvi um monte de problema. Se eu tenho 2 paletós, não tem nenhum não. Então meu paletó, mas não é dar o rasgado não, gente. Tão bom. Nesta noite, você pode dizer assim: pastor, eu não tenho nada para compartilhar. Eu sou igreja, tem. Você não tem um sorriso aí não? Tem não? Quem tem um sorriso, compartilhe. Você tem conhecimento, você não sabe tocar teclado? Não sabe? Conhecimento de toque. Então chama alguém e diz: eu quero compartilhar meu conhecimento com você. Compartilhe conhecimento. Compartilhe um abraço aí. Tem pessoas aqui que vieram nesta noite e que estão necessitadas de receber o abraço do céu. Então deixa Deus te usar e abraça essa irmã, compartilha. Eu estou sentindo Deus aqui, está forte, viu, meu irmão? Deus compartilhou o que ele tinha. Deus compartilhou o que é que Deus tinha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça. Deus não quer o Filho só para ele vai compartilhar com você. Então compartilhe um abraço, um aperto de mão. Não sai da igreja sem apertar a mão de alguém, sem dizer a alguém: eu te amo em Cristo Jesus. Fique de pé, igreja, por favor. Outro princípio vivenciado pela igreja: princípio da adoração. E todos louvavam. A música é muito importante na igreja. Os tocadores e ex-tocadores, vocês são importantes na igreja, sabia? Olha para mim. Como pastor, eu reconheço isso. Os músicos são importantes na igreja. A música é importante na igreja. O louvor é importante na igreja, porque o louvor liberta. E a igreja compartilhando perseverança, compartilhando conhecimento, compartilhando tudo. A igreja era bem vista pelas pessoas.
E a Bíblia diz que todo mundo queria fazer parte. A igreja caiu na graça das pessoas. E Deus, com a sua rica bondade, acrescentava pessoas que vinham congregar na igreja. A igreja crescia porque dividia, porque amava, porque perseverava, porque tinha temor, tinha respeito. E as pessoas foram vendo isso e disse: eu quero ir para aquela igreja. Que igreja é essa? A igreja dos apóstolos. Eu quero participar dela. Quem é o rei lá adorado? É o rei Jesus, aquele que morreu. Aleluia. Precisamos voltar aos princípios. Pegue na mão do seu irmão. Eu fui levado para a igreja lá em Garanhuns. A igreja de Garanhuns era uma igreja pequena, com poucas pessoas. Mas as pessoas que lá estavam eram muito vaidosas. No sentido de chegasse alguém pobre, se convertesse alguém pobre, as irmãs não queriam apertar a mão daquela irmã. Tinha nojo. E eu fui percebendo isso. Eu disse: oxe, há indiferença aqui. Aí um dia Deus disse assim: canta aquele hino. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão, esta canção, aleluia, amém. Deus te ama e eu também. Amém. Para iniciar foi bom, foi? O pastor José Rodrigues vai me ajudar. Você vai apertar, vai compartilhar um abraço. Amém. Quão bom e quão maravilhoso, né? Pode começar, pastor. Pode começar. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos